Salve, irmãos, na paz do Senhor. E quem vos fala? Esse é o amigo de quase todos os dias. Ainda que nós estivemos um pouco ausentes esses dias por alguns trabalhos na igreja, né? Por alguns compromissos pessoais, mas estamos aqui de volta para continuar nossas aulas. Nós estamos estudando os profetas menores. Nós estudamos Joel, Oséias e Amós. Já estudamos Obadias e Jonas. Vamos estudar agora Miqueias e Naum. Vamos aqui chamar nossos irmãos para poder estar aqui conosco nessa conversa que vamos ter no dia de hoje. E vamos estar aqui começando a falar sobre Miqueias e Naum. Vamos estar aqui chamando nossos irmãos, convidando eles para estar conosco. Enfim, vamos estar falando sobre Miqueias. Quem escreveu o livro de Miqueias? Quem escreveu o livro de Miqueias foi Miqueias. Ele foi escrito cerca de 740 a 710 a.C. As palavras-chave de Miqueias são juízo, salvação e, claro, ele tem um tema messiânico. Miqueias escreveu a fim de advertir. Sobre o juízo divino e especificar os pecados que provocariam a ira de Deus. Para resumir a palavra profética dirigida a Samaria e Jerusalém, nós podemos ver ali em Miqueias capítulo 1 e versículo 1. Predisse com exatidão a queda de Israel e profetizou que destruição semelhante seria sofrida por Judá e Jerusalém, em consequência de seus pecados e flagrantes de rebeldia. O objetivo histórico do livro era para enfatizar o peso da próxima ira de Deus sobre a nação, em virtude dos seus pecados de violência e injustiça social, enquanto fingiam ser religiosos. Nós vemos aqui uma pequena semelhança com os dias de hoje, né? Enquanto nós ficamos nos nossos mundinhos fingindo ser religiosos, né? Esquecemos muitas das vezes os problemas sociais, muitos morando na rua, e não levamos lá a palavra, o alimento, a vestimenta para aqueles que estão lá. E isso, no tempo de Miqueias, Miqueias predisse a ira de Deus por conta desses problemas sociais. Enfim, nós podemos ler o livro de Miqueias e nós vamos ver, sim, Miqueias predizendo a ira de Deus por conta dos pecados, por conta do que Deus olha para o povo e vê o povo com descaso, por quanto vê o povo fingindo uma falsa religiosidade, indo ao templo, fazendo sacrifício, dando oferta, dando dízimo, mas esquecendo de amar o próximo. Esquecendo que aquele mandamento de amor, tem sido deixado de lado. Então, o Senhor levanta um profeta, o profeta Miqueias, para começar então a falar
para o povo e alertar o povo que a ira de Deus está próxima por conta dos pecados, os pecados de violência, os pecados de justiça social, enquanto eles fingiam ser um povo religioso. Uma semelhança muito grande com os dias de hoje. O objetivo adicional de Miqueias era lembrar-lhes da futura vinda do Messias, que surgiria da origem humilde para governar com justiça e verdade, conforme promessa abraâmica, promessa que nós já estudamos, a promessa abraâmica. Então nós podemos também ver que mesmo enquanto Deus ele usava o profeta para advertir o povo sobre a sua ira, ele também mandava a lembrança da sua promessa, que ele mandaria o Salvador do mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Miqueias era da comunidade rural, lá no sul de Judá, da área agrícola. Se Isaías, seu contemporâneo em Jerusalém, ele assistia ao rei e observava o cenário internacional, Miqueias, em contraparte, era o profeta do campo. Enquanto Isaías, contemporâneo de Miqueias, se assentava do lado do rei, Miqueias estava ali no campo. Miqueias pregava contra a injustiça e a opressão aos camponeses e aldeões, a cobiça, a avareza, a imoralidade e a idolatria, e advertiu sobre as severas consequências do povo e dos líderes persistirem em seus maus caminhos. Predisse a queda de Israel e da sua capital, Samaria. Nós podemos ver em Miqueias, capítulo 1, versículos 6 e 7. Bem como a de Judá e de sua capital, Jerusalém. Miqueias, capítulo 1, versículo 9 a 16. Miqueias, capítulo 3, versículo 9 a 12. Acredita-se que ele tenha sido um dos homens de Ezequias, os quais, junto com Isaías, transcreveram e compartilharam os provérbios de Salomão, dos capítulos 25 até o 29. Todavia, ele não deve ser confundido com um profeta anterior chamado Micaías, que está lá escrito em 1 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então não fazemos confusão de Miqueias com Micaías, ok? O livro de Miqueias, ele consiste da seguinte forma. Primeiro, ele recrimina Israel e Judá pelos seus pecados específicos, que inclui a idolatria, o orgulho e a opressão aos pobres, os subornos, a avareza, a cobiça e a imoralidade e a religião vazia dos hipócritas. Segundo, adverte que o castigo divino estará para vir em decorrência de tais pecados. Terceiro, ele promete que a verdadeira paz, retidão e justiça prevalecerão quando o Messias estiver reinando. É dessa forma que está o conteúdo do livro do profeta Miqueias. Características especiais do livro do profeta Miqueias. Eu vou citar 5 aspectos básicos que eu gosto muito do livro do profeta Miqueias. Primeiro, qual é? Ele defende a semelhança de Tiago,
a causa dos camponeses humildes e explorados pelos ricos arrogantes. Nós vemos isso em Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. E aí nós vemos lá em Tiago, no capítulo 1, e versículo 27. Segundo, parte da linguagem de Miqueias é regido de caráter severo, direta, em outras ocasiões é eloquente, poética, com complexo, usada de jogos de palavras. Nós podemos ver isso em Miqueias, capítulo 1, versículo de 10 a 15. Terceiro, outra característica especial do livro de Miqueias. Tal como o profeta Isaías, Miqueias expressa nítida consciência de sua chamada e unção profética. Ele tem consciência e certeza da sua chamada. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias capítulo 3 e versículo 8. Isaías também tinha a mesma convicção. Nós podemos ver isso também em Isaías capítulo 48, versículo 16. Isaías também tinha a mesma convicção. Então, são características especiais do livro de Miqueias. Quarta característica especial do livro de Miqueias. O livro traz uma das mais grandiosas expressões da Bíblia sobre a misericórdia de Deus e a sua graça perdoadora. O livro de Miqueias, ele traz uma das expressões mais grandiosas da Bíblia sobre a graça de Deus. Vamos ler? Está aqui em Miqueias, capítulo 7. Vamos abrir nossa Bíblia. Miqueias, capítulo 7. Aqui, capítulo 7, versículo 18. Vamos abrir nossa Bíblia. Tem sua Bíblia em casa? Vamos abrir. Miqueias, capítulo 7. Versículo 18 a 20, diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Quem, ó Deus, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Esse é o início da expressão da graça perdoadora de Deus que Miqueias começa a escrever. É coisa linda. E nós continuamos a ler. Diz assim: e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó fidelidade e a Abraão a benignidade que jurastes a nossos pais, desde os dias dos antigos. Aleluia, glórias a Deus. A expressão mais linda sobre a graça perdoadora de Deus está no livro de Miqueias. Glórias a Deus. Capítulo 7, versículo 18 a 20. Acabamos de ler. Coisa linda de Deus. Essa é uma característica especial do livro de Miqueias. Quinta característica especial do livro de Miqueias. O livro contém 3 importantes profecias citadas em outras partes da Bíblia também. Isso é uma coisa muito interessante e uma característica especial somente do livro de Miqueias. Primeira profecia que tem em outras partes da Bíblia e que tem no livro de Miqueias, que salvou a vida de Jeremias.
está no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 12. Mas também está lá em Jeremias, capítulo 26, versículo 18. Segunda profecia, respeito ao local onde o Messias haveria de nascer. Está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas também Mateus, capítulo 2, versículos 5 e 6. Está lá escrito o cumprimento. Então nós vemos que a primeira profecia que salvou a vida de Jeremias, nós vemos Miqueias, capítulo 3, versículo 12. E nós vemos seu cumprimento. Jeremias, capítulo 26, versículo 18. A respeito sobre o local onde o Messias haveria de nascer. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E nós vemos lá o cumprimento de Mateus, capítulo 2, versículo de 5 a 6. Novamente a profecia ali. A terceira profecia. E ainda outra vez usada pelo próprio Jesus. Outra vez usada pelo próprio Jesus. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. E nós vemos de novo em Mateus, capítulo 10, versículo 35 e 36. Então, 3 profecias que nós vemos o cumprimento e nós vemos outra vez no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. Então esse é o livro de Miqueias. Alguma pergunta sobre o livro de Miqueias? Nenhuma pergunta sobre o livro de Miqueias? Então, eu vou passar para o próximo livro. O próximo livro é o livro de Naum. Quem escreveu o livro de Naum? Naum é o seu autor. Escreveu cerca de 630 a 620 a.C. O livro de Naum é o único entre os profetas que não profere julgamento contra Israel. Isso é uma coisa muito interessante. De todos os profetas aqui que nós estamos estudando, Naum é o único que não profere julgamento contra Israel. Apenas consolação, como o nome sugere. Todavia, ele prediz o fim do seu grande inimigo do Oriente, que era Nínive. Naum teve duplo propósito. Ele teve 2 propósitos no seu livro. Primeiro, Deus o usou para pronunciar a destruição iminente da ímpia e cruel cidade, Nínive. Nenhuma nação tão ímpia como os assírios poderia alimentar esperança quanto ao juízo divino. Ela não ficaria impune. Segundo, ao mesmo tempo, Naum entrega uma mensagem de consolo ao povo de Deus. O consolo deriva-se não do derramamento do sangue dos ímpios, mas em saber que Deus preserva a justiça no mundo e que um dia estabelecerá o reino de paz. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Perdão. Então, o consolo não é para Israel, não é sobre o derramamento de sangue, mas é para que o povo de Deus saiba que Deus preserva a justiça. Quando Naum estava ali sendo profeta, os assírios eram conhecidos no mundo antigo pela extrema crueldade. Eles tratavam os povos de maneira muito cruel. De maneira muito cruel. Depois de atacarem uma cidade, passavam a chacinar todos os seus habitantes, deportando o restante da população.
Muitas pessoas morriam como resultado das marchas forçadas ao exílio. Os líderes da nação conquistados eram torturados sem misericórdia. Um século antes, Jonas foi enviado a pregar em Nínive. Nós lembramos da história de Jonas. Quem não conhece a história de Jonas? Nós também já estudamos o livro de Jonas. Jonas foi parar no ventre do grande peixe, porque não quis ir até Nínive pregar, porque sabia que se o povo se arrependesse, Deus era misericordioso para perdoar. E então, Jonas foi depois obedecendo, depois de ser tragado pelo grande peixe, vomitado, obedecendo a voz do Senhor, foi até Nínive e pregou. E o povo se arrependeu, o povo de Nínive. Porém, um século depois, vem Naum, para vocês verem como o povo é, o ser humano é. Um século, 100 anos somente. 100 anos somente, um século. O povo torna-se novamente cruel. O povo vira de novo as costas para Deus. Um Deus que ia destruir a cidade por causa da sua crueldade, e foi misericordioso e não destruiu a cidade. Um século depois, o povo torna-se cruel novamente e levanta de novo o profeta para trazer juízo àquela cidade, dizendo que Deus vai destruir a cidade. E dessa vez, o que acontece com Nínive? Ela é destruída. Ela é destruída. Nínive era uma metrópole ímpia, imperialista, desonesta, com um desejo arrogante, inescrupuloso pelo poder e pela dominação, que se manifestava num impiedoso desejo por guerra, além de seus feitos militares. Nínive condenada por suas práticas comerciais impiedosas e por seu materialismo incansável. O livro de Naum consiste numa série de 3 profecias distintas. Capítulo 1 contém uma descrição clara e marcante da natureza de Deus. Capítulo 2 prediz a condenação iminente de Nínive. Capítulo 3 a lista de modo breve os pecados de Nínive. Assim que se forma o livro de Naum. Dessa forma. Qual o objetivo do livro de Naum? O principal objetivo do livro de Naum foi consolar Judá com referência ao seu feroz inimigo da Assíria. No seu recado profético, Naum revelou o detalhado plano divino para destruir e devastar Nínive. Essa mensagem foi entregue ao povo de Judá a fim de lembrá-lo da soberania do Senhor sobre todas as nações, e que ele não tolera por muito tempo aqueles que governam com roubo e violência e desrespeitando sua demonstração de justiça. Naum, de modo semelhante a Miqueias, principia o seu livro enfatizando a grande ira do Senhor contra o pecado e a sua vinda para fazer julgamento aos perversos, mas observe algumas características no zelo de Deus. Primeiro, ele é tardio em irar-se. Segundo, grande em poder. Terceiro, jamais inocenta o culpado. Quarto, o Senhor tem saída em meio aos problemas. Aleluia. Quinto, possui todo o poder. Ainda em Naum, notamos o seguinte: não há quem possa suportar a sua indignação. Em meio à sua vingança, há um refúgio para os justos. A Deus pertence o direito, e ele se revela justo ao executar a vingança. A vingança de Deus é total e completa. Sendo assim, Naum anuncia aos judeus que deve-se se alegrar. Nós podemos ver que o livro de Naum, ante o Novo Testamento, não faz nenhum uso direto do livro. A única exceção
Talvez seja Naum capítulo 1, versículo 15, que o próprio Naum colheu de Isaías capítulo 52, versículo 7. Paulo usou a linguagem figurada de pés formosos para enfatizar que, assim como o mensageiro no Antigo Testamento foi acolhido com júbilo pelo povo de Deus ao trazer-lhe as boas novas de paz e de livramento das mãos da Síria, da mesma forma que os pregadores do Novo Concerto levam as boas novas da libertação e do pecado e do poder de Satanás, ele emprega lá em Romanos capítulo 10, versículo 15. É dessa mesma forma que Naum capítulo 1, versículo 15 emprega ante o Novo Testamento. É a única referência que nós podemos embasar o livro de Naum com o Novo Testamento. Amém? Glórias a Deus. Alguma pergunta ante o livro de Naum e de Miqueias? Amém. Nós vamos estar aqui na próxima aula estudando o livro de Abacuque, Sofonias e Ageu. E provavelmente amanhã essa aula. Eu agradeço aqui aos irmãos que estiveram conosco até agora. Agradeço àqueles que vão estar assistindo. Que Deus possa continuar abrindo-lhes o entendimento, que Deus possa continuar dando-lhe paz, força e abrindo-lhes as portas. Que Deus possa estar contigo em todas as áreas da sua vida. Quero estar orando com você. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos e engrandecemos por estes momentos que passamos aqui conversando. Que o Senhor possa, Senhor amado, estar, Papai querido, indo até esta pessoa, Senhor. Eu não conheço, eu não sei o problema, mas Tu sabes. Visita ela, Senhor. Abre as portas, meu Deus querido. Derrama da Tua virtude e da Tua unção. Que seja, Senhor, tudo que está amarrado, tudo que está atado, desamarrado e desatado. E que as suas bênçãos estejam caindo sobre ela sem medida. Toda sorte de bênção, Senhor amado, nós decretamos sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Aqui quem vos fala é seu amigo, pastor Davi Mariano. E te espero no dia de amanhã, se assim Deus me permitir. A paz do Senhor.